Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta aos Analistas Sem Censura, mais uma terça-feira, mais um Analista Sem Censura. A gente viu aqui que a vinheta da Infomoney ficou bem mais legal, estavam até reclamando com o pessoal aqui do vídeo que a nossa vinheta não mudou, a nossa vinheta continua a mesma. Vamos fazer um protesto formal aqui com o pessoal da Infomoney. Estou aqui com o Renato Breia, hoje sem Marília Fontes ou Ricardo Schweitzer, então estamos desfalcados. Mas... Explica pro pessoal por que o pessoal não quis vir hoje, Breia. Eu não sei porquê, eu acho que eles cansaram da gente, né? Aliás, a gente recebeu várias críticas, né, do último programa. Várias críticas. Uma porque a gente estava mexendo no celular, só que as pessoas esquecem que a gente vê as perguntas aqui no celular e também tem a colinha no celular. E também porque a gente acabou escolhendo um tema bastante polêmico aí da semana passada, falando que o Tesouro Direto tinha morrido, né? E o pessoal falou, não, o Tesouro Direto não morreu, sempre vai ter oportunidade no Tesouro, né? E a gente tinha aqui até a Marília, e ela mesma confessou que o Tesouro tinha morrido, né? Então, acho que até faz sentido a gente falar sobre isso antes de a gente falar sobre a pauta do programa, que é sobre fundos, explicar o porquê do que a gente falou sobre a morte do Tesouro, né? Mas basicamente o que a gente enxerga é que hoje você tem muito poucas oportunidades no Tesouro, né? Então, durante o ano passado, mesmo com uma taxa de juros muito baixa, você tinha em vários vencimentos várias oportunidades, né? Principalmente nos juros mais longos, né? 23, 24, 25, tanto pré-fixados como inflação. E o que a gente viu é que os prêmios caíram muito, então a gente hoje enxerga que no Tesouro te oferece muito pouca oportunidade, né? Então por isso a provocação de que o Tesouro tinha morrido, né? Então assim, hoje a gente continua achando que tem algum prêmio, mas só nos títulos mais longos, né? Então títulos de 35, 45 e 50, né? E aí a ideia de falar de fundos aqui hoje é justamente também por conta disso, porque numa estratégia que combina renda fixa e ações, né, você consegue operar os cenários aqui no Brasil quando há uma perspectiva de melhora. Então, havia muita dúvida do que ia acontecer com os títulos e com eleições, enfim, economia, etc. E o que a gente... e depois com o risco sendo dissipado, né, assim, economia retomando, o Bolsonaro sendo eleito, várias comunicações por parte do governo de que as coisas podem melhorar, houve uma melhora na perspectiva e aí você consegue capturar ganhos bastante expressivos em renda fixa. Dado que o cenário hoje já está mais, vamos dizer assim, já precificou nos títulos, a gente enxerga que hoje, para você conseguir ganhar dinheiro operando renda fixa e outros mercados, né, você precisa fazer isso através de um outro instrumento, né? Então, a gente acabou escolhendo aí os fundos de investimento multimercado, porque a gente entende que essa classe de ativos consegue operar tanto o cenário benigno, né, quanto cenários que, vamos dizer, de deterioração, por exemplo. Então, além de, claro, conseguir operar, fazer arbitragem em ações, em moedas, enfim, operar vários outros mercados, né? Então... Acho que é até legal explicar, né, o que é um fundo multimercado. Tipo, quem inventou esse negócio de fundo multimercado? É basicamente assim, sei lá, nos anos 50 ou 60 que começaram os hedge funds lá fora, né? O multimercado aqui é uma derivada dos hedge funds lá fora. O pessoal ou comprava bolsa ou botava dinheiro na renda fixa e não tinha o meio do caminho, né? Tinha ou bolsa ou renda fixa. Aí quem não tinha, digamos, apetite para bolsa ou ganhava muito pouco na renda fixa, né? E não queria só renda fixa, sei lá, queria fazer alguma coisa diferente, não tinha muito o que fazer. Aí o pessoal inventou esse negócio de fundo de hedge, que é basicamente um fundo que te protege contra as oscilações da bolsa, né? Hedge quer dizer proteção em inglês. Mas no final das contas esse fundo, claro, e aí existem fundos que são especialistas em determinadas classes, mas a ideia do hedge fund ou do fundo multimercado é um instrumento que você pode operar vários mercados e ele vai te trazer um retorno acima do custo de oportunidade de cada país, né? Então, lá fora os hedge funds têm um target de retorno de 5%, 7% ao ano, por exemplo, os mais voláteis 10%, 15%, e aqui no Brasil nosso referencial é o CDI. Então,
os multimercados aqui eles têm o objetivo de superar o CDI. E aí, claro, cada fundo multimercado tem a sua meta, vamos dizer, de retorno, meta de retorno e meta de volatilidade, né? Então são terminologias que os fundos multimercados usam muito para definir o perfil do fundo, né? Em quais mercados ele vai operar e também o que você pode esperar de volatilidade e de retorno no fundo desse, né? E aí o pessoal vai perguntar, né? Bom, mas a classe de fundos multimercado foi muito mal ano passado, né? Então, existe um índice que mede, né, a performance dos fundos multimercados no ano e esse índice agregado, né, que considera os maiores fundos, os mais relevantes, etc., ele rendeu só 104 do CDI. Então o pessoal ficou... ainda ganhou do CDI. Mas o pessoal ficou bastante cabreiro aí, porque era uma aposta da maior parte das casas de alocação, né, de alocar uma parte maior em fundos multimercados, e aí gestores muito consagrados, que têm um histórico de performance muito boa, foram piores até do que o CDI, né? Vou pedir licença para ver minha colinha aqui. Não, mas é legal falar que o ano passado foi muito binário, né? E para esses caras o binário não dá muito certo, porque o cara acaba tentando proteger o patrimônio e não consegue, digamos, fazer um investimento, ou não consegue alocar de forma que, entendeu, ele ganhe nos dois cenários, assim. Ele acaba se protegendo mais, mas acho que, 104 do CDI foi bom, não foi nada desesperador, isso não. É agregado, né? O problema é que, assim, os fundos que mais captaram ano passado, né, e o caso de SPX, por exemplo, o SPX, o Limits deu 57% do CDI, Guard da Tagan deu 27% do CDI, Adam Macro 77% do CDI, e o grande famoso Verde deu 123% do CDI. A Verde voando. 123. CDI. Agora o Stuberger tá otimista, né? Comprando bolsa. Vai voar. Então, assim, a ideia da gente falar aqui sobre fundos justamente reforça essa ideia. Então, assim, dado que a renda fixa, no nosso entendimento, oferece poucas opções hoje, a gente acha que para você conseguir ganhar retornos acima do CDI, você precisa ter uma alocação em fundos multimercado, e a gente aqui vai falar sobre quais os fundos que a gente gosta mais, tá? Responde uma pergunta do Adam Couto aqui, Breia. Como vai ser o Adam em 2019? Mas é o Adam que tá perguntando dele mesmo? Não, Daniel. Eu falei Adam? Não, Daniel. Não faço ideia. Assim, o que a gente escreveu outro dia, inclusive, algumas pessoas nos mandaram um e-mail perguntando o Adam performou muito mal, o que eu faço agora, né? Assim, é uma janela de um ano para um fundo multimercado como esse é uma janela curta, tá? Então, se você investe nesse fundo há menos de um ano, eu sugiro que você não venda o fundo, porque é bem provável que ele passe a performar bem daqui para frente. Pelo menos é assim que eu entendo os bons gestores, né? Então, no meio do ano, o Verde reabriu, e muita gente falando, o Verde perdeu a mão. Assim, quando você confia no gestor, ele tem realmente um histórico de performance espetacular, e ele está numa janela performando mal, eu particularmente penso de que ele vai voltar a performar bem, né? Então... Compra na baixa. Quase que comprar na baixa, assim, eu acho que ele vai voltar à média de retorno que ele geralmente entrega para os cotistas, né? Inclusive tem vários estudos que as próprias assets oferecem, que é o tempo máximo que uma pessoa fica no fundo até o fundo voltar a performar bem como sempre performou, né? Que acho que isso é um dado muito importante. É bem legal esse indicador. Então, assim, eu particularmente acho que se você gosta do gestor, gosta da filosofia da casa, entende que é uma casa boa, quando o gestor passa a performar mal, né, é porque as teses deles não estão ainda maduras. E por isso, em tese, as teses ainda estão baratas. É claro que ele pode errar no meio do caminho, né, ele pode ter uma tese errada, mas eu particularmente acho que é uma besteira vender o fundo agora. Precisa ter um pouco mais de paciência e ver como ele vai performar agora no primeiro trimestre e o primeiro semestre. E o cara erra também, né? O cara fez 5 anos de ótimos retornos, e aí o cara errou 2 meses e...
sim. O que tem me preocupado muito na indústria aí é o capacity, né? Então, a gente viu... Explica pro pessoal aí o que é capacity. O capacity, no final das contas, é a capacidade de você executar uma estratégia do fundo. Então, se você tem 1 bilhão sob gestão, você consegue entrar e sair das suas posições muito rápido, né? Dependendo do tipo de fundo que você tem. Agora, se você tem 50 bilhões de reais, você restringe várias estratégias, né? Inclusive operar a bolsa no Brasil, né? Então, o que a gente tem visto agora é que várias casas estão voltando a captar. E a gente viu que o discurso lá atrás, ou pelo menos durante o ano passado, até antes disso, era de que os fundos estavam fechando para captação por conta dessa capacidade de gestão estar sendo restringida. Então, precisa tomar muito cuidado agora com as reaberturas, né? Pesar bem se isso é uma questão oportunística ou se realmente o gestor consegue entregar o retorno com um valor sob gestão tão alto, né? Vai ser engraçado, né? Para os fundos multimercados existe sim dinheiro demais. Para as pessoas físicas eu acho que não, né? Não consigo imaginar assim. Ter um problema de ter dinheiro demais, mas para os fundos existe. Até porque o cara perde velocidade de entrada e saída nos mercados que ele opera. Ele está acostumado a operar de um jeito, de um tamanho. Se ele fica muito maior, ele acaba não conseguindo fazer a mesma coisa. Talvez precise aprender um pouco melhor a operar com um pouco mais de capital. Então, e eu acho também na velocidade que às vezes o dinheiro entra, né? Então, se o fundo reabre, ele é um fundo muito conceituado pelo mercado, as plataformas adoram o gestor, enfim. Às vezes entra o dinheiro de uma velocidade tão rápida que eu acho difícil para algumas estratégias, né? Principalmente falando de Brasil, ele conseguir alocar isso de uma maneira, de uma vez só. Então... isso a gente pesa assim na hora de analisar os fundos, né? Então, deixa eu mandar uma pergunta então, sobre uma quebrada. Tá. A Isis perguntou, precisa fazer aportes mensais nos fundos multimercados? Não precisa. Você pode fazer quando você quiser. Você só precisa ter o mínimo, né? Então tem fundo que tem aplicação mínima de R$1.000, R$500. Isso. Que normalmente menos de R$500 é difícil, né? Isso, e geralmente a regra é essa. Você tem uma aplicação mínima inicial um pouquinho maior, por exemplo, R$10.000, e depois você pode fazer aportes menores, né, de 500 mil. Isso vai depender de fundo a fundo, né? Isso é uma coisa muito legal que aconteceu com as plataformas digitais, inclusive, que elas passaram a oferecer os fundos que antigamente ficavam restritos a 50, 100 mil, 250 mil reais de aplicação mínima, num valor muito menor. Então você consegue ter acesso a grandes gestores com uma aplicação mínima, às vezes, de R$5.000, que são... aqui os fundos que eu vou falar, e aí eu vou pedir de novo para poder olhar minha colinha, né? Senão o pessoal... Sai do Zap Zap aí, Breia. Então, assim, o primeiro fundo que eu queria falar é um fundo que até um pouco, assim, a minha visão um pouco diferente do que o resto do mercado fala sobre fundos quantitativos, né? Existe uma falácia de que fundo quantitativo é um fundo black box, ou seja, que você não sabe o que pode acontecer e aí você fica... você não tem como analisar se aquele fundo eventualmente pode te gerar um prejuízo muito grande de uma hora para outra, tá? Eu acho que isso é uma grande besteira, porque no final todos os fundos são black box, porque o gestor pode falar para você que ele está numa posição hoje e amanhã ele pode não estar. Ele pode até estar fazendo reunião com você, falando que a posição dele é essa hoje, só que o trader dele, sei lá, a pessoa que trabalha com ele já mudou a posição, então... Sim. Então, assim... De tão rápidos que esses caras são. É lógico que tem posições de alguns gestores multimercado que são estruturais. Então ele vai falar, a gente tem uma posição estrutural em tal papel. Então, quando ele fala estrutural, é que ele pretende carregar por mais tempo. Mas no final das contas, principalmente quando a gestão está concentrada num cara só, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo, né? O one man show, né? O gestor que toma decisão pelo fundo inteiro, né? Ele tem lá vários cogestores, mas no final das contas quem manda é ele, quem resolve é ele. Então, eu acho que isso é uma falácia que existe no mercado, de que os fundos quantitativos são black box e por isso é muito arriscado investir nesse tipo de fundo. Então, tem um fundo que eu gosto bastante, que é o Kadima,
Ele está nas principais plataformas. Que é Black Box? Ele é um fundo quantitativo, ele é um fundo que faz operações de curto prazo, né? Essencialmente não só em ações, mas também em outros mercados. Tá? É um fundo que historicamente tem um retorno de 130 do CDI, né? E ano passado ele deu 177. Então foi um ano muito bom, porque esse é um fundo que performa bem com muita volatilidade. Então, o que eu gosto também desse fundo, ele tem uma aplicação mínima muito baixa, de R$500, e ele tem uma correlação muito baixa com a indústria de fundos multimercado, porque o que acontece? Quando o mercado fica muito volátil, a maior parte dos fundos multimercado são obrigados a zerar a posição e por isso eles performam mal e todo mundo sai ao mesmo tempo, né? E é justamente com essas distorções que um fundo quantitativo consegue operar bem, né? Então, eu particularmente gosto bastante da estratégia. É um fundo que existe há mais de 10 anos, uma casa que é repleta de engenheiros, pessoal assim, muito inteligente. Então, assim, eu gosto... Engenheiro é sempre inteligente, eu concordo. E, só lembrando que, assim, 5 entre os 11 maiores hedge funds do mundo são quantitativos hoje, né? Então... Como é que chama? A Reliance, né? Que tem o Morfone. Então... pensa o seguinte, né? Hoje a gente usa a tecnologia em favor de várias coisas no nosso dia a dia, né? Se você puder eliminar principalmente a emoção dos trades, né? Então, as pessoas perguntam, o que você acha de day trade? O que você acha de swing trade? Eu falo assim, olha, eu acho que tem um problema, né? Porque é você botar na mão uma pessoa que não está acostumada a fazer isso. Então, eu vejo aí que existem cursos para operar day trade, assim, e as pessoas passam a operar day trade, às vezes, fazendo um curso de 2, 3 horas, ficando numa sala todo santo dia. Tudo bem, pode ser que tenha pessoas que ganham dinheiro com isso, mas assim, eu acho muito difícil de ganhar. E principalmente, eu não conheci ninguém. E principalmente porque eu acho que tem um fator aí que é a pecinha que fica entre o computador, né, e a cadeira, que é a pessoa. Então a pessoa tem esse problema, a gente sabe por finanças comportamentais, né, que as pessoas têm várias reações ao que acontece no dia a dia no mercado que fazem com que ela perca dinheiro, né, não ganhe. Então, no final das contas, quando alguém me pergunta, como é que você ganha dinheiro com day trade e swing trade? Assim, havia um fundo quantitativo que faz isso todo dia e tem lá milhares de algoritmos operando sem interferência de ninguém, né? Então, esse é o primeiro fundo que eu queria falar, tá? Deixa eu te quebrar um pouco. Tá. Fundos multimercados de debêntures incentivadas. Fundo de debênture incentivada não é multimercado, né? Fundo de renda fixa ou de crédito. Sim. Existe multimercado de debênture? Só se eu nunca ouvi falar, não. Só se eles usam a estrutura para poder não estar 100% comprado. Às vezes o instrumento de fundo multimercado é usado inclusive para operar ações, porque ele é mais flexível. Então, pode ser que tenha algum fundo de debêntures incentivadas via um fundo multimercado, só para ele ter um regulamento um pouco mais flexível. Então, mas assim... Quer dizer, então ele faz mais coisa lá dentro. O Kadima que você falou, Kadima 2, o Rafael está perguntando. É isso. Tá. Boa. Tá, o segundo fundo que eu vou falar, então, Capitalo Capa, um fundo que reabriu agora. É um fundo que tem uma casa com mais de 10 anos de histórico. O pessoal trabalhava todo mundo junto lá no BBM, saiu, montou a gestora. O legal desse fundo, pelo menos porque que eu gosto, é que a diversificação a contribuição dos retornos desse fundo é bastante diversificada, ou seja, ele opera muito bem bolsa, juros e moedas de forma bastante diversificada, tá? Então não existe nenhuma grande concentração. Essa é uma coisa que eu avalio bastante, né? Que é a capacidade da equipe de gestão de conseguir gerar retorno em vários mercados. Porque se a gente está querendo comprar um fundo que consegue operar em vários cenários, né? Se ele só ganha dinheiro fazendo uma coisa, historicamente, ou só em juros, ou só em moedas, ou só em bolsa, provavelmente num período ruim para um desses mercados, ele pode ser um fundo que não entregue uma boa performance, tá? Então, esse é um fundo que opera tanto no Brasil quanto lá fora.
O capital o capa, né? Isso, exatamente. Deu 180% do CDI o ano passado e tem 10 mil de aplicação mínima. A Capital ainda tem um outro fundo que ele é mais volátil, ele tem o dobro da vol, ele faz as mesmas coisas, só que ele tem o dobro da vol, mas eu prefiro esse porque eu acho que é o que a pessoa física em geral consegue digerir, né, em termos de volatilidade. E ele tem uma aplicação mínima de 10 mil reais. O terceiro fundo... Então vamos lá, vamos voltar. Capital o capa, como é que chamava o outro? O quantitativo? Cadima 2. Isso, exatamente. E o Gabriel pede para você falar um pouco do Apex Ações 30. Esse fundo é o terceiro fundo? Esse era o quarto fundo que eu ia falar. Mas tá bom, já que ele pediu, eu vou falar antes. Substitui o terceiro pelo quarto. Tá bom. Então, o Apex Ações 30 é um fundo de ações. Ele tem uma aplicação mínima de R$1.000. Então, isso é uma coisa que também a gente gosta bastante, né? A vontade do gestor em oferecer em dar um acesso à pessoa física em geral, começar a investir, né, com uma aplicação mínima muito baixa. A Apex é uma casa que está entre as 10 maiores gestoras independentes de ações do Brasil, né, tem mais de 7 bi em patrimônio, e ela é só focada em ações. Então ela tem 3 estratégias, né? Então ações long only, que a gente fala, ações só comprada, long and short, que é comprado e vendido, e long bias, mais comprado que vendido. Então é uma casa bastante focada em ações, né? Isso que eu gosto bastante. Também tem uma equipe assim, muito experiente, com 12 pessoas na equipe de gestão, eu gosto bastante do pessoal e principalmente uma coisa que eu acho que é muito importante para os fundos de ações que perseguem superar o Ibovespa, que é tentar ver na performance do fundo, né? A atribuição de performance do fundo, quanto ele consegue fazer isso de uma maneira diversificada também. Você vê na história das assets de ações do Brasil, como as assets que se deram muito mal em algum momento, mesmo já tendo, vamos dizer, um histórico bastante importante, serem gestores renomados, conhecidos, é o problema de concentração, tanto setorial quanto em single names, né? O grande call da casa tal é esse. Essa casa tal ficou famosa por ter operado esse case que foi um sucesso nos últimos 5 anos. Então, assim, eu tomo bastante cuidado em tentar selecionar, em tentar evitar esse tipo de casa. Eu acho que tem muita oportunidade na Bolsa, dá para ganhar dinheiro de maneira diversificada, ou seja, ter 15 posições, 20 posições. Então, quando o gestor falar, a gente tem muita convicção no case, diversificação é uma coisa para quem não sabe o que está fazendo, eu vou colocar 20%, eu particularmente não gosto. Então... Sabe que esse é um negócio legal, que a gente discute bastante também, né? E nunca chegamos a conclusão nenhuma. Na verdade, eu gosto bastante de concentrar. Até o Buffett, quando eu era mais novo, colocava tipo 60% de todo o patrimônio dele em uma ação só, de tanta convicção que ele tinha nas ações, né? Nos investimentos que ele fazia. Mas eu acho que em fundo faz todo sentido, né? Que a ideia não é ganhar um monte de dinheiro de uma vez. Então, acho que quando você vê a ação, quando você vê o investimento, fica mais fácil concentrar, né, do que... Lembrando que o mandato de alguns fundos de ações é superar o Ibovespa. E quantas ações tem hoje no Ibovespa? 60, 70? Eu acho que por aí. Então, assim, você tem 60, 70 ações no Ibovespa. Você tem um mandato para superar esse índice, né? Se você fizer uma seleção das 20 melhores, você já vai conseguir performar bem, né? É só não comprar as 20 piores, né? Exatamente. Inclusive, assim, tem vários estudos que se você comprar o Ibovespa e evitar as 5 piores ações do Ibovespa todo ano, você gera muito mais valor do que o Ibovespa ao longo do tempo, né? Que é um estudo que a gente vai fazer, inclusive vamos fazer um programa neste mesmo bate-canal sobre esse tipo de coisa, que a gente não sabe calcular de forma menos difícil, né? Que tirar isso do Ibovespa é bem complexo, assim, com o tempo. Mas é um negócio bem legal de fazer. Mas quando a proposta do fundo é superar o Ibovespa, eu acho que com 15, 20 ações você consegue fazer uma boa seleção, né? Claro, e além de ter essas 15, 20 ações do Ibovespa, ele também pode selecionar as ações que não estão no Ibovespa, né? Mas aqui a ideia do Apex Ações 30 é de recomendar um fundo que vai superar o Ibovespa no longo prazo, né? E aí o que é que acontece, né? Qual que é o grande medo dos gestores, né? O que está acontecendo esse ano, né? O Ibovespa está voando porque muita coisa
ruim, que caiu muito, está subindo muito esse ano. Tudo que caiu muito ano passado está subindo muito no começo desse ano. Tá um negócio impressionante. Então, assim, nesses anos que a bolsa sobe, por exemplo, 30%, 40%, geralmente esses gestores ficam um pouco atrás, né? E quando que ele ganha efetivamente, então? É performando bem quando as coisas vão muito mal. Então, eu particularmente gosto do fundo de ações que, quando o Ibovespa despenca, ele segura, e quando o Ibovespa vai muito bem, ele consegue, vamos dizer, dar 80% da valorização do Ibovespa, 70% e tudo mais. Só com isso, você já consegue ter um retorno muito maior do que a bolsa no longo prazo, né? A Dynamo é bem assim, né? Segura bem quando o mercado aqui cai. E quando o mercado aqui vai muito bem, eles acabam ficando um pouco para trás. Até eles fazem bastante hedge, ou proteção das carteiras, eles fazem bastante coisa. No mercado, assim, num bull market, né, quando as coisas estão indo muito bem para a bolsa, geralmente aquelas coisas que estão muito largadas, muito descontadas, até problemáticas, acabam subindo muito, né? Por exemplo, vou aqui responder a pergunta do Edson, perguntou de Forjas Taurus. Até o Ricardo Schweitzer é um profundo entendedor de Forjas Taurus, recomendou ela lá embaixo, saiu dela lá em cima. Inclusive agora acho que não vale a pena nem um pouco entrar, inclusive o Bolsonaro liberou, eu não vi ao certo, mas tem uma reportagem, liberou alguma coisa sobre as armas e a Forjas Taurus está despencando, mas a empresa não vale tudo isso que está sendo cotada na bolsa agora, então fique longe. Esse é um bom exercício, né, do que fazer, o que não fazer em ações, né? Às vezes você dá uma recomendação, o analista de ação, ele dá uma recomendação de uma empresa porque ela está tão descontada que qualquer coisa que supera as expectativas do mercado tende a trazer uma valorização, né? Mas às vezes isso acontece de uma maneira tão rápida que aquilo que ele imaginava que ia acontecer com a operação não deu tempo de aparecer, né? E aí, se não deu tempo de aparecer, aí sim é o momento de vender, né? Então, assim, eu estou comprando a ação da Forjas Taurus porque eu acho que vai ter uma melhora na operação da empresa. Aí a ação sobe 300%, 400% por conta de uma notícia como essa, você perde toda essa margem de segurança e vale a pena você vender, né? Basicamente, sempre existe risco, né? Mas o preço é tão baixo que vale a pena correr o risco. A partir do momento que o preço sobe muito, já não vale a pena mais correr aquele risco. Então você sai, né? Que foi o que aconteceu com o Forjas Taurus. Mas conta aí pra gente, ou conta pro César Breia, o SP Nimitz comprou Forjas Taurus, por que eles foram tão mal? Melhor ainda, como estipular... Não, eu tô brincando, eles não compraram Forjas Taurus, pelo menos não que eu saiba. Como estipular o tempo para o gestor voltar a performar? O SPX Nimitz já saiu da fase ruim? Não dá para saber quanto tempo ele demora para performar. Assim, eu acho, inclusive, que vale muito a pena pro investidor em geral, de tempos em tempos, ler a carta, né, do gestor, né? Os gestores, eles disponibilizam a carta mensal. Eles contam um pouco o que eles estão olhando sobre o cenário, quais são as principais posições do fundo, se eles estão errando nisso ou naquilo, né? Leitura obrigatória. Vários são trimestrais também, né? Essa é uma leitura que eu acho que é fundamental para você entender o que passa na cabeça do gestor, para você também, inclusive, ver se não existe uma sobreposição das suas posições em renda fixa, em moedas ou em ações do que ele tem feito. O ideal é que você não faça exatamente o que o seu gestor já faz, senão você está correndo um risco dobrado, né? Então, eu particularmente acho que esse ano vai ser um bom ano para os fundos multimercado. A gente lá na Nord, eu estou vendendo grande parte dos meus títulos do Tesouro, estou colocando em todos os fundos que a gente recomenda. A gente falou hoje de 3 fundos, mas a gente tem uma carteira maior lá. Hoje já temos, acho que uns 8 fundos recomendados. Essa carteira deve aumentar, deve ir para 10 ou 12 fundos rapidamente. Deixa eu pedir perdão e te interromper. Vamos recapitular os 3 fundos e vamos para o quarto, senão vai acabar nosso tempo aqui. Tá. Aí a claquete vai vir o pessoal com o guarda-chuva puxar a gente. Tá. Primeiro fundo, quantitativo, Cadima 2. Exatamente. Segundo fundo, Apex? Não, Capitalo Capa. Capitalo Capa, multimercado. Isso, é um fundo que está aberto agora, mas que deve fechar em breve. Reabriu, né? Deve fechar em breve. Terceiro fundo, Apex. Terceiro fundo, Apex. E o quarto Apex fundo... Ações 30. Isso. Quarto fundo. É o Kinea Cronos, que é um fundo também multimercado.
75% da performance dele é gerada no Brasil e 25% fora. Ele é um fundo para dar CDI mais 4, mais ou menos, com uma vol baixinha também, de 4%, ou seja, é um fundo que não oscila assim tanto quanto geralmente. Toda casa ela tem um fundo que é um pouco mais tranquilo e um fundo mais agressivo, né? E quando a gente fala de meta de vol e retorno, é sempre... geralmente eles fazem dobrado em um do que no outro, né? Então a expectativa de retorno dobra e a expectativa de volatilidade dobra, né? Quer dizer, para quem tem mais estômago. Exatamente. Às vezes você pode alocar uma parcela menor, em vez de você aplicar 20 mil reais, você aplica 10, no outro fundo você tem uma vantagem aí de alocação de patrimônio, principalmente se você tem um patrimônio um pouco menor. Então, se a gente está falando aí, você tem 100, 200 mil reais para aplicar em fundos multimercados, você quer fazer uma boa diversificação, às vezes vale a pena você aplicar menos, né, 10 mil num fundo que tem o dobro da vol, assim você maximiza, vamos dizer assim, a tua carteira, né? Então, o Kinea Cronos também é um fundo que tem aplicação mínima de 10 mil, já estão com mais, acho que uns 6 bi de patrimônio, é um fundo que pode ser fechado a qualquer momento também, eu imagino, porque é um fundo que tem tido um fluxo muito grande de aplicação. Fundo bom fecha, né? Isso aqui é engraçado. Quando o fundo bom vai bem, capta bastante, ele fecha até para respirar um pouco, né? Para digerir um pouco todo o capital que eles captam. Porque o gestor nunca sabe quando vai captar, né? Então, de vez em quando capta. E você tem janelas mais de mercado. É isso que eu acho que é o nosso trabalho aqui de análise, né? É ver se o gestor está reabrindo para captação porque ele está aproveitando uma janela de mercado. Às vezes os alocadores e as plataformas estão tão desesperados em tirar o dinheiro da renda fixa dos clientes que eles pressionam os gestores para reabrir e ele está se aproveitando dessa janela, ou se efetivamente ele viu que na estratégia dele ele consegue gerar retorno com um pouco mais de patrimônio, né? Ou ele está se desenvolvendo em outras estratégias, que isso aconteceu muito. Se o gestor, antigamente os multimercados operavam só Brasil, e moedas, né? Agora os multimercados estão se especializando em operar também outros mercados. E aí sim, os mercados lá fora são muito maiores, e o que dá a possibilidade desses gestores terem mais dinheiro aqui, né? Então... O que tem muito a ver porque eles foram mal no ano passado também, imagino eu, né? Muita gente operava lá fora, então eles foram bem quando o Brasil estava indo mal, e eles acabaram indo mal quando o Brasil ia bem, porque eles estavam com muito dinheiro lá fora, talvez... aplicado em bolsa americana, a bolsa ela caiu, talvez fazendo alguma coisa com os juros lá chacoalham mais que galho verde. A mensagem em geral é assim, precisa ter paciência, eu acho que esse ano vai ser um ano bom para os fundos. Na verdade, assim, você não tem alternativa, porque a renda fixa está morta, deitada, só esqueceram de enterrar. Então, assim, a gente tem visto as taxas caindo cada vez mais, né? O pré-25 agora já está 8 e pouquinho. Então, assim, não tem jeito. Você precisa ter um dinheiro, que é um colchão de liquidez, né, para te dar uma segurança, e alocar de uma maneira eficiente a outra parte do seu patrimônio em renda variável, dando tempo para cada classe de ativo performar, né? Então, você vai investir no fundo multimercado, você precisa olhar um horizonte mais longo, né, de, sei lá, 3, 4 anos, tem que ter estômago, não tem jeito. Acontece muito das pessoas venderem o fundo quando ele está performando mal e depois ele volta a performar bem. E ações, então, não se fala. Então, assim, tem que olhar num horizonte maior do que 5 anos, não tem jeito. Quer dizer, dinheiro de longo prazo é na bolsa, não fundos. Não. Um pouco em cada, né? Um pouco em cada, mas a gente gosta mais de ações. Então, Breia, se eu quiser saber um pouco mais sobre fundos, como que eu faço? Eu quero ter uma carteira diversificada, boa, para rasgar em 2019. Sim, a gente tem um relatório que chama Nord Wealth, que eu e o Luiz tocamos lá na Nord. E a gente, além de falar de fundos, a gente, de fundos de multimercado, fundos de ações, a gente também fala de tesouro, mas o tesouro morreu. Então... Morreu! Morreu. Então você quer saber os fundos que vão comprar mais bolsa em 2019 e ganhar muito dinheiro? Nord Wealth. Isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Valeu. Até semana que vem.